Hoje nós vamos continuar com a segunda aula do nosso curso sobre a vida de oração. Falávamos na primeira aula que a oração é um diálogo nosso com Deus, que nos convida a essa intimidade, uma intimidade amorosa. Agora, para fazermos bem a oração, é necessário que nós entendamos quem é Deus e quem somos nós. E temos presente o dom da nossa vida, que pode dar um parâmetro para a nossa conversa com Deus. Podemos pensar que a nossa vida, do ponto de vista humano, já é um dom de Deus. Viemos ao mundo porque Deus assim o quis, porque Deus nos criou. Deus, antes de criar uma pessoa, pensa nela. Deus primeiro ama, depois Ele cria. Nós fomos criados por um ato amoroso de Deus. Portanto, todos nós somos filhos desejados, filhos amados de Deus. Deus nos ama e nos traz à vida. Nós podemos pensar que nós fomos escolhidos por Deus, convocados por Deus para estarmos nessa vida. Isso traz como consequência imediata as seguintes perguntas: quem eu devo ser? Quem eu devo me tornar? Quem sou eu aos olhos do próprio Deus? Depois, quem eu serei por toda a eternidade? Sabemos que na eternidade nós estaremos com Deus. Seremos santos e imaculados na presença do Senhor. Mas serei eu. Seremos nós, cada um de nós, com as suas características pessoais. Interessante observar que os santos eram muito diferentes entre si. Todos se identificaram com Cristo, todos cumpriram a sua missão, mas tinham personalidades diferentes. Eu penso no exemplo que eu conheço mais, por eu ser do Opus Dei, no exemplo de São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, e do seu primeiro sucessor, o Beato Álvaro del Portillo. Os dois muito santos, os dois fizeram o Opus Dei, os dois tentaram se identificar ao máximo com o Opus Dei, e assim conseguiram com a espiritualidade do Opus Dei, mas tinham temperamentos bem diferentes. São José Maria, um homem mais expansivo, de uma inteligência brilhante, uma pessoa que comovia os demais. Dom Álvaro também, uma inteligência brilhante, mas de outro tipo, uma inteligência mais discursiva, um homem não empolgante na forma de falar, mas sim na clareza do seu raciocínio. Os dois foram santos na presença de Deus, mas foram bem diferentes. Ter presente que nós somos chamados à existência, que Deus nos dá uma missão, que nós temos uma forma de ser, a nossa personalidade, que deve se identificar com a personalidade de Cristo, sem dúvida, nos faz buscar a nossa identidade. Não sou eu quem dou um sentido para a minha vida, mas esse sentido me é dado por Deus. Deus me atrai ao seu amor, Deus me dá uma missão, e eu tenho que usar da minha liberdade para cumprir essa missão que Deus me dá, que Deus me entrega, que Deus me concede. Eu tenho que viver a minha vocação. Eu fui chamado à existência por Deus, e todos os cristãos temos uma vocação, um chamado à santidade, a uma vida de oração,
que devemos colocar em prática. E a oração, esse diálogo amoroso com Deus, permite eu descobrir a minha mais profunda identidade. E assim conseguir, escrevendo a minha biografia, que vai afetar todos os aspectos da minha vida, no campo profissional, no campo familiar, na vida social. Eu tenho uma vocação que se desmembra em vários aspectos, mas todos esses aspectos fazem parte da minha vocação pessoal. Deus tem uma missão para mim, na minha família, no meu trabalho, na vida social, na vida cultural, etc. Então eu tenho que descobrir o que Deus quer de mim em cada âmbito da minha vida. A oração permite essa descoberta. Então a oração é a resposta de quem sabe que a sua vida é um dom de Deus e que transcorre em Deus. Nele nós somos, nós nos movemos, nós existimos. Deus nos chamou à vida. E essa vida humana está chamada a se tornar uma vida sobrenatural, uma vida divina. Nós somos chamados a uma vida nova, a vida da graça, a vida de um Filho de Deus que nós recebemos no batismo, como a foto do PowerPoint nos mostra. Nós recebemos a graça de Deus, que é uma participação na vida divina, na criatura racional, no homem. E essa graça de Deus nos cura, nos eleva a nossa natureza humana, que tem as consequências do pecado original, que é retirado no batismo, mas que nós sofremos ainda as suas consequências. Com a graça de Deus, eu sou capaz de fazer o bem que eu desejo. Sem a graça de Deus, não. Eu noto essa inclinação ao mal. E sem a graça de Deus, eu não consigo comportar-me como um bom filho de Deus, manter a minha dignidade. Com a graça de Deus, eu tenho essa confiança de que poderei viver a vida de um filho de Deus. A santidade é possível? Com a graça de Deus, sim. Sem a graça de Deus, não. E nessa vida espiritual, que nós recebemos em germe no batismo, essa vida espiritual nos configura com Jesus Cristo. O mais básico dessa vida espiritual é a identificação com Cristo. Nós somos chamados a ser outros Cristos, o próprio Cristo. E relacionarmos com Deus Pai numa relação filial, como Cristo se relacionava, chamando a Deus de Pai, tratando a Deus como Pai. E é necessário conhecer, desfrutar do amor de Deus por nós, esse amor de Deus que nos dá uma vida nova, que nos dá a sua própria vida, que derrama o seu amor no meu coração. Eu tenho que amar a Deus de uma forma sobrenatural, eu tenho que amar os outros e Deus nos dá o seu amor para podermos amar como Cristo amava. Consequências dessa vida espiritual, que é uma vida recebida, que é uma vida que deve ser vivida, é que surge o desejo de sempre estar na graça de Deus. Eu recebi a vida de Deus através da graça, eu recebi o Espírito Santo, o amor de Deus foi derramado no meu coração e eu não quero perder de forma alguma esse imenso tesouro de Deus. Que minha alma seja templo de Deus, que Deus inabite na minha alma em graça. E surge dessa consciência um desejo de evitar tudo que nos possa separar do amor de Deus. Chesterton assinala que a atitude decisiva na vida
de uma pessoa, ao entender que a sua vida é dom de Deus, nasce esse agradecimento, essa gratidão, e brota naturalmente a oração de ação de graças, de termos recebido esse dom maravilhoso de Deus, que nos torna seus filhos muito amados. Por outro lado, nós notamos que a nossa natureza humana está debilitada, não está corrompida, como dizia Lutero, mas está sim debilitada. E nós notamos uma vulnerabilidade pessoal, notamos a precariedade da nossa vida. E isso nos leva a uma atitude de humildade. Nós somos pouca coisa, nós somos muito frágeis. Agora, em época de coronavírus, notamos isso, a fragilidade humana, como a morte está muito próximo de muitas pessoas. E essa vulnerabilidade, essa precariedade também nos leva a confiar em Deus, nos leva a rezar mais, pedir a ajuda de Deus e nos leva a confiar em Deus. São José Maria dizia, Senhor, Tu me colocaste aqui, Tu me confiaste isso ou aquilo, eu confio em Ti, sei que és meu Pai. De certa forma, ele está dizendo, eu confio em Ti, não em mim, eu confio na Tua graça, eu confio que se o Senhor me chamou à vida, se o Senhor me deu uma missão, eu tenho graça de Deus para realizá-la, eu confio em Ti. Nessa segunda aula, brevemente, eu queria dar umas orientações práticas para ajudar os outros a rezar. No nosso caso, que nós somos padres, diretores espirituais, pais de família também, que queremos que os outros aprendam a rezar. E como podemos animar a uma vida de oração mais intensa? Primeiro, mostrando que nós temos Deus muito presente. Que as pessoas percebam que a nossa vida está centrada em Deus. E que nós falamos naturalmente de Deus. Que nós temos Deus no centro da nossa vida. E por isso nós damos conselhos sobrenaturais, conselhos que conduzem a Deus. Podemos também fomentar nas pessoas o desejo de conhecer a Jesus Cristo, para amá-lo, para se identificar com Ele. Então é necessário que falemos muito da vida de Cristo, dos seus ensinamentos, que mostremos para as pessoas que Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, que está vivo, que é uma pessoa real, que é a pessoa mais importante da nossa vida, que a nossa vida tem que estar centrada em Jesus Cristo. E como conseguir isso? Além de falar naturalmente de Cristo, do seu exemplo, da sua vida, ajudar as pessoas a lerem o Evangelho, meditarem na vida do Senhor, porque só conseguirão fazer oração e conversar com Jesus se as pessoas o conhecem. Também é muito bom que logo no começo da vida espiritual, uma pessoa leia um livro sobre a vida de Cristo. E quando lê o Evangelho, também lê um bom comentário sobre o Evangelho, para entender bem todas as passagens. Porque se a pessoa vai conhecendo a Cristo, vai querer se identificar com Cristo, vai querer ter intimidade com Cristo, vai querer conversar com Ele, vai aprender a ser amigo de Cristo, dos amigos de Cristo narrados no Evangelho. Como Cristo foi transformando a vida dessas pessoas, e vai querer também que Cristo penetre na sua vida para que a transforme. Temas muito importantes que devemos propor para as pessoas meditarem ou lerem no começo, o tema da filiação divina, que é a essência da nossa vida cristã, é o fundamento
da nossa vida cristã, o tema da misericórdia divina, que os últimos papas têm falado abundantemente. O Papa Francisco, há poucos anos atrás, declarou um ano da misericórdia. Nós devemos, para fazer bem a oração, entender que o próprio Deus é a misericórdia, que Jesus Cristo é a misericórdia personificada. E tem vários livros espirituais sobre este tema. Consideremos agora outras orientações práticas para ajudar os outros a rezar. Segunda orientação prática seria conhecer-se, ter-se presente. Já dizíamos anteriormente que um diretor espiritual deve respeitar, amar a liberdade de quem ele acompanha e não formatar as pessoas. Agora, é muito importante que cada pessoa vá se conhecendo e se apresente diante de Deus como ela é. Com a sua história, todos nós temos uma história que pode ser uma história maravilhosa, que termine muito bem, que termine na nossa santidade, na nossa união com Deus definitiva no céu. Mas todos temos uma história passada que devemos levar em conta. Todos nós temos uma biografia que vai sendo escrita e nós devemos apresentar-nos tal como somos, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, com as nossas limitações. Pode ser, por exemplo, que alguma pessoa traga um trauma da infância. Certa vez uma pessoa me dizia que tinha muito medo de ficar pobre. Eu perguntei por quê. Ela dizia que quando ela era criança, ela passou necessidade, passou fome, e que aquilo tinha marcado muito. E eu falei para ela que era necessário que ela falasse disso com Deus, que ela tinha muito medo de ficar pobre, que vinha por causa desse trauma da infância, mas que não escondesse isso de Deus e que pedisse ajuda a Deus para superar, esses momentos que marcaram a sua existência. Então, descobrir os nossos defeitos, as nossas qualidades, refletir sobre os nossos valores. E se percebemos que somos fracos em alguns campos, buscar a fortaleza em Deus na vida de oração. Sentir a responsabilidade de render os nossos talentos. Todos nós temos talentos, recebemos talentos de Deus e temos que colocar a serviço de Deus, a serviço dos demais. E não podemos desperdiçar tantos talentos, tantos dons que Deus nos concedeu. E procurar ser generoso com Deus, audaz, confiando que aonde não chegam as nossas forças, chega a força de Deus, o poder de Deus. Temos presente que temos todas as graças de Deus para sermos santos. Aquele que começou a boa obra levará a término. O que significa isso? Que do momento atual da minha vida até o final da minha vida, eu tenho todas as graças de Deus para me santificar, para ser um bom cristão, um bom filho de Deus, para procurar a comunhão e a intimidade com Deus na minha vida. Então, fomentemos sempre a virtude da esperança. Eu posso ser santo. Deus confia em mim. Deus dá as suas graças para que eu me aperfeiçoe, para que eu me santifique. Última orientação prática que eu gostaria de dar nessa segunda aula é que nós devemos saber-nos imersos na história da salvação, mas concretamente na história da Igreja. Não somos um verso solto, não estamos sozinhos, vivemos a comunhão dos santos. Primeiro temos a Santíssima Trindade, com a qual nos relacionamos. Depois temos
uma mãe na vida espiritual, que é Nossa Senhora, nós temos a intercessão dos santos, nós temos os meios sobrenaturais que estão na igreja, sacramentos principalmente, e vivemos uma comunhão com os santos, de realidades santas, e estamos dentro de uma história da salvação. É necessário que nós aproveitemos desses meios de santidade que estão na igreja para sermos santos. É necessário também que tenhamos um guia que nos oriente, como é importante um diretor espiritual, e como é importante aproveitar de todo o tesouro da igreja, da tradição da igreja, da história da espiritualidade cristã, servir-se das práticas tradicionais da igreja para levar uma vida de oração, como a leitura do Evangelho, como a leitura espiritual, um exame de consciência, a visita a Jesus no sacrário, etc. A recitação do Rosário, do Santo Rosário. Agora, tenhamos presente que eu pertenço à igreja, mas dentro da igreja eu posso pertencer a uma família espiritual ou a um determinado movimento que tem o seu carisma, que tem a sua espiritualidade. E se Deus me chamou para esse movimento, se Deus me chamou para uma família espiritual, a minha vida espiritual vai ter que ter essa marca própria do carisma do fundador, que discerniu como deveria ser essa espiritualidade da família, dessa partezinha da igreja, da qual nós fazemos parte. Então é necessário também acolher, receber, aprofundar na espiritualidade da nossa instituição, do nosso movimento, tendo presente que dentro dessa família espiritual, cada um de nós tem o seu próprio caminho. Há elementos comuns, sem dúvida, mas cada um tem que trilhar o seu caminho, deixando-se orientar, claro, pelo diretor espiritual, que é bom que seja da família espiritual que nós fazemos parte. Bem, assim nós terminamos a segunda aula do nosso curso sobre a vida de oração.